Hoje temos uma memória que virou festa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao dia 22 de julho e nessa terça-feira nós temos a figura de Maria Madalena ou Maria de Magdala. Ela sempre foi importante, tanto é que está presente nos textos do Evangelho, e ela teve a graça de ser aí a primeira testemunha do Senhor ressuscitado, e ela se tornou, no dizer de São Tomás de Aquino, a apóstola dos apóstolos, porque ela foi enviada, né? Ela foi enviada para dar testemunho e anunciar de que ela viu o Senhor ressuscitado. Até o Papa Francisco, essa data, 22 de julho, era tida como um dia de memória obrigatória, ou seja, na liturgia das horas, nós éramos convidados a rezar. Não poderíamos deixar de rezar, de contemplar, de meditar a figura dessa mulher, Maria Madalena. Só que a partir do Papa Francisco, e sobretudo reconhecendo o papel do feminino no Evangelho, no Novo Testamento, nas Escrituras como todo e na Igreja, o Papa então fez com que essa, que era uma memória obrigatória, fosse então elevada à dignidade de festa. Esse culto a Maria Madalena, ela se difundiu, esse culto se difundiu a partir do século XII. E desde então, essa figura de Maria de Magdala. No geral, quando falamos sobre ela, e a oração da coleta diz isto hoje, além do seu ser seguidora, o grande destaque, e que por isso dá o fundamento de sua festa e norteia a sua espiritualidade, é que quis o Senhor, segundo os seus desígnios, quis o Senhor confiar a Maria Madalena o primeiro anúncio da alegria pascal. Então ela recebe isso. E eu gosto sempre de salientar, ela recebe isso com coragem. O que é bom lembrar que ela vai de madrugada, na madrugada do primeiro dia da semana, que é o domingo. Ela vai de madrugada e quando ela vê o túmulo vazio, ela faz algo que nenhuma mulher poderia fazer sozinha. Ela reivindica, ela quer saber, ela procura. Enquanto então, vendo aquele homem, achando ela que era o jardineiro, né? quem cuidava, e ela então começa a indagar, né? Você sabe onde colocaram, quem levou? Me diga, eu vou buscar, eu vou. Isso que me encanta nela, né? Eu vou. E por que ela diz isso? Porque ela amava o Senhor. Ela amava o Senhor. O amor a movia e a moveu, e a força do amor ainda nos move e nos moverá sempre. Diz Santo Agostinho: ama
e faz o que queres. Porque quem ama só poderá fazer o que quer o amor. E o que disse São João na sua primeira carta, o amor é Deus. Então quem realmente ama vai fazer o que quer o amor, e o amor é Deus. Vamos fazer o que Deus quer. O que Deus quer. E aí o texto proposto são dois, mas geralmente se utiliza o primeiro, que é dos Cânticos, onde fala da procura, a noiva procurando, né? Busquei o amor de minha vida, procurei e não encontrei em seu leito, vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e o não encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam ronda pela cidade. Vistes porventura o amor de minha vida? E logo que passei por eles, logo que passei pelas provações, logo que passei pelas noites escuras, logo que passei pelas tentações, pelos desafios, pelos infortúnios, logo que passei pelas situações adversas, porque eu persisti, por força do amor em mim, porque eu persisti, eu encontrei o amor de minha vida. Outro texto é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, onde fala sobre se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Mas vamos nos deter no Cântico dos Cânticos. Encontrei o amor de minha vida. E aí o Salmo 62, muito conhecido, muito cantado. A minha alma tem sede de vós, Senhor, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede, tem sede. Quando eu cheguei aqui para a gravação, Fabrício já tinha preparado minha garrafinha com água. Padre, já botei gelo e dentro, tudo tal. Pode ver que tá geladinha. Uma água tépida, né? Gelada. E aí é muito disso, né? A minha alma tem sede de vós. Como terra sedenta e sem água. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. O Evangelho segundo João, capítulo 20, já é o final do Evangelho de João. Temos ali, quando ela vai ao túmulo de madrugada, ainda escuro, viu que a pedra tinha sido retirada, ela sai, vai encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, no caso João, e fala, olha, tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. E o texto dá essa ruptura, porque logo quando ela diz isso a Pedro e a João, eles correm, né? Eles vão lá para ver. E aí o texto dá o salto do versículo 2 para o versículo 11, onde Madalena de novo está no túmulo. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E aí ela vê dois anjos vestidos de branco. E esses anjos dizem, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Ela ainda não sabia, porque o nosso olhar físico e carnal é o que nós podemos ler no texto de Paulo, da segunda carta aos Coríntios, né? Quem se move pela carne não consegue ver o espiritual. E ela ainda estava presa às realidades terrenais, então ela não conseguia ainda distinguir que aquele homem que estava diante dela era o mesmo que havia sido, que ela tinha conhecido, que ela tinha seguido, que havia morrido,
e que agora havia ressuscitado. E aí ela então ouve Jesus de novo perguntar: mulher, por que choras? E aí uma pergunta importantíssima: a quem procuras? Porque às vezes choramos, e choramos muito. Mas choramos por quê? Para quê? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso horizonte? A quem procura? E aí a coragem dessa apóstola dos apóstolos: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. E aí o desfecho fantástico. Jesus então diz: Maria. É a beleza de sermos chamados pelo nosso nome. A beleza de saber que Ele nos conhece pelo nome. Quando Ele disse Maria, ela então entendeu que era o Senhor. E ela então diz em hebraico: Rabuni, mestre. Mas Ele diz: não me retenhas, não me segura, ainda não é o momento, ainda tenho, não subi ainda para o Pai. É preciso que você vá anunciar. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. A quem procuras? Se faça essa pergunta e em Deus procure a resposta. Ele está comigo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço.